Eu acredito que todo mundo acredita que quando sai em liberdade, ganhou a liberdade, tá, foi inocentado. Não. O pesadelo continua. Essa questão de prisões injustas, ela não se encerra no momento em que a pessoa é declarada inocente. E muitas vezes o que a gente percebe é que não há reparação alguma desses danos. É o que as pessoas normalmente pensam, né? Que a partir do momento que a justiça reconheceu o erro, seu nome já tá limpo, mas não. Só não sinto que eu sou o mesmo de antes. Eu gosto de ficar no meu canto, quieto, não gosto mais de sair pra rua. Só queria ser uma pessoa normal. Não os outros não me ver como eu sou agora. Esse áudio que vocês estão ouvindo é de comemoração, de alegria e de alívio. No dia 27 de abril de 2018, moradores fizeram uma festa para receber Vlaedson Domingos dos Santos, na época com 19 anos, que tinha acabado de receber a liberdade provisória depois de ser preso por um crime que não cometeu. Quem captou esse momento foi o repórter José Cícero. Ele começou a acompanhar esse caso alguns meses antes. Muito da liberdade do Vlaedson se deve a Laudinete, sua mãe. Uma mulher que lutou com todas as forças e mobilizou muita gente para provar a inocência do filho. No primeiro contato, eu já notei que era uma mulher bem esclarecida do que estava acontecendo e que estava envolvida num processo no qual ela não mediria forças para provar a inocência do filho. A história deles é a que termina essa série por 2 motivos. Primeiro, a reportagem que o José Cícero produziu em 2018 sobre esse caso, que inclusive também tem o nome de Até que se prove o contrário, é praticamente o começo desse projeto aqui. E justamente por ser uma história apurada há mais de 3 anos, para o episódio de hoje, o José e o Ciro Barros, que também está apurando essas histórias, acharam importante ver como eles estão agora. Quais as consequências psicológicas e financeiras, quais as marcas que ficam, e será que existe alguma possibilidade de reparação? Infelizmente, quando uma injustiça acontece, a soltura nem sempre é o fim da história. Vai fazer 3 anos. Se eu falo desse caso, foi ontem. Essa é a Laudinete Domingos. É uma senhora, magra, um pouco baixa, de óculos e que geralmente deixa o cabelo preso, parece até tímida, mas encontrou forças para lidar com uma situação que ninguém gostaria de passar. Não é porque ele tá aqui, isso aqui, que tá tudo muito bem. Não, porque deixou cicatriz, foi um dano muito grande. Imagina você ter construído uma casa e alguém foi lá, derrubou tudo e você não ter mais como construir. É assim que tá a minha vida. Com produção da agência pública, esse é o 6º e último episódio de Até que se prove o contrário, uma minissérie em áudio que investiga através de 6 histórias a estrutura que coloca inocentes atrás das grades. Esses casos foram apurados pelos repórteres Ciro Barros e José Cícero ao longo de mais de um ano e, semanalmente às quintas, um novo aspecto dessa engrenagem foi abordado não somente por números e dados, mas pelas experiências de quem sentiu na pele as falhas do sistema de justiça brasileiro. Meu nome é Ricardo Terto e também estou ajudando a contar essas histórias. No episódio de hoje, o que vem depois da injustiça. Ô Ciro, é o seguinte, ó, aqui, qual que foi a questão do Vlaedson? O José está contando para o Ciro detalhes de uma história que ele conheceu muito bem e que agora está relembrando. O assalto aconteceu no Embu das Artes. Eles estão caminhando pelas ruas do Jardim Amália, no bairro do Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Esse ponto aqui, e aí exatamente onde estão essas caçadas. Era dia 27 de novembro de 2017, por volta de 10h30 da manhã, quando o Vlaedson, que algumas vezes você vai ouvir aqui sendo chamado pelo seu apelido, Inha, foi até a casa do seu amigo Diego. Perto deles, um assalto acontecia e José está refazendo os passos da perseguição policial. O menino viu que o portão estava aberto, o Vlaedson e o Diego já estavam dentro da casa. E aí... Enquanto dentro da casa, Vlaedson e Diego estavam conversando, de repente ouviram tiros. Diego ficou preocupado com o irmão de 10 anos que estava brincando na rua. Quando eles foram sair, deram de cara com um rapaz que entrou correndo na casa. Era um dos assaltantes.
Em seguida, um policial militar também entrou e rendeu tanto o garoto quanto Vlaedson e Diego, sob acusação de roubo. Deixa eu ver se eu me recordo, não sei se... Acho que é aquela casa ali, ó. Aquela casa que tá com o portão aberto é a casa que o Vlaedson estava. Não, essa daqui, ó. Ah, é ali, ó. Esse momento da prisão deles foi acompanhado por muitas pessoas da comunidade que ali mesmo já se revoltaram, e também pela Luzinete, que nunca vai esquecer a sensação de ver o filho sendo preso. Do jeito que o policial tava, ele tava espancando. Ele espancou o rapaz que foi pedir pra ele soltar. Então, do jeito que ele tava, eu cheguei perto, ele mandou ficar de longe, entregar o documento dele e ficar de longe. Quer dizer, eu tô vendo meu filho ali algemado. E eu dizendo, não fez nada, ele não fez nada. Então, imagina pra mãe o que é. Você vê isso. Os 3 foram mandados para o 47º DP do Capão Redondo, onde uma vítima fez o reconhecimento de Vlaedson como um dos assaltantes. Ela usou como referência uma blusa que lembrou ser da mesma cor que a que Vlaedson estava usando. Então Vlaedson teve a sua prisão preventiva decretada e foi enviado em seguida para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros. Pô, uma pessoa levar seu filho desse jeito, você saber que tá levando pra um lugar que é de tortura, que é de sofrimento. E você tá vendo a pessoa arrastar ele pra isso. E você não pode fazer nada. A Laudinete não pôde fazer nada para evitar a prisão do filho, mas na mesma hora já passou a mobilizar a comunidade a uma campanha por justiça. Fiquei sabendo que estavam acontecendo algumas manifestações. O José soube dessa história através das redes sociais e começou a fazer contato com a Laudinete no fim do ano. Em fevereiro de 2018, eles se encontraram pessoalmente. Alguns áudios que vocês vão ouvir são da apuração para a reportagem que o José fez na época. E já naquele dia, alguns vizinhos, depois de algumas horas que nós estávamos conversando, alguns vizinhos foram até a casa dela para combinar. No próximo fim de semana iria acontecer um evento, que era um evento que tinha como objetivo arrecadar fundos, arrecadar dinheiro, movimentar e espalhar o que estava acontecendo sobre o filho dela. Na sua rua, aqui todo mundo te vê aqui sempre. E agora a gente aqui com esse povo todo do seu lado, né, para lembrar o Vlaedson. Explica um pouco dessa história pra gente. Laudinete tinha um bar na região e era lá que ela passou a organizar eventos para dar visibilidade ao caso e arrecadar dinheiro para a campanha pela liberdade de Vlaedson. Desde já quero agradecer a cada um, né, que veio aqui me apoiar. Fico feliz. Tem muitos que não sabem, aqui o bairro todo sabe, mas como tem muita gente especial também que veio de fora, vou falar um pouquinho o que aconteceu. Além desses eventos, Laudinete, por conta própria, passou a reunir provas da inocência do filho. É comum, nesses casos, que os próprios familiares comecem a fazer a investigação. E então, quando eu encontrei a Laudinete, alguns meses após a prisão, ela já tinha feito um levantamento de testemunhas que presenciaram os fatos, tentou fazer levantamento de câmera e tentou também, inclusive, encontrar a vítima que reconheceu o Vlaedson. Ela conseguiu inicialmente 13 testemunhas e o José conseguiu falar com 8 delas. Em geral, elas diziam sempre a mesma coisa. Que ele acusou uma pessoa inocente, ele não viu esse menino nesse dia. Eu posso afirmar, porque além de eu conhecer ele, eu vi ele nesse dia aqui na frente de casa. Já naquela época, José foi percebendo pequenos sinais do abalo psicológico que toda essa situação causava em Luzinete. 5 meses de luta depois, José acompanhou Laudinete em uma audiência importante. Depois que a gente entrou dentro do fórum, nós estávamos sentados aguardando o advogado chegar, para tanto o advogado quanto as testemunhas entrarem para a sala de audiência. E teve um momento que estava só eu e ela, mais de canto, e eu perguntei para ela se, caso o Vlaedson não fosse solto naquele dia, ou se não tivesse uma decisão a favor dele, o que ela iria fazer depois. E aí foi um momento que eu lembro que ela olhou há um tempo assim pro horizonte, ficou olhando, focada, e falou, não sei. Nem sei o que é que eu vou fazer depois se ele não for embora. Nesse momento eu senti que psicologicamente ela estava começando a sentir os impactos de tudo aquilo. Para onde eu vou agora? É para onde eu vou correr. Naquele dia, Laudinete havia alugado uma van para levar 8 testemunhas. Além delas, foi decisivo para o resultado da audiência que tanto o policial quanto a vítima que teria reconhecido Vlaedson
não compareceram ao fórum. Naquele 26 de abril de 2018, Vlaedson conseguiu a liberdade provisória. E aí saiu todo mundo assim comemorando, assim, fervorosamente. O Ian vai pra casa, mãe, amanhã. Mãe, o Ian vai pra... Ele vai, mãe. E voltaram pra comunidade e organizaram a festa. Então voltamos à festa que abriu o episódio. Todo esse percurso entre a prisão de Vlaedson e a sua soltura está registrado em uma reportagem em vídeo que está disponível no site da Pública e que a gente deixou um link na descrição do episódio. Lá tem toda a emoção da chegada de Vlaedson na comunidade, o reencontro, a comemoração daquilo que Laudinete conta como sendo um dos dias mais felizes de sua vida. Eu lembro que até de manhã eu mandei uma mensagem pra ela, falando: e aí, como é que foi a noite? Descansou, acordou melhor hoje, sabendo da notícia? E ela falou: José, era um dos melhores dias da minha vida. Mas tem uma coisa que não ficou registrada no vídeo. Foi algo que aconteceu no fim da festa e que foi muito simbólico. Apareceu a polícia, que, segundo relatos, encerrou o evento violentamente. Quando eu fui solto, eu fiquei muito feliz. Pensa uma felicidade grande. E eu vi um tanto de gente me apoiando. Eu falei, ufa, graças a Deus acabou, né? Mas logo em seguida chegou a polícia batendo em todo mundo, porque nós estava com um som ligado no meio da rua, festejando algo que eles erraram, que não era para ter acontecido nada disso. Pareceu quase um sinal de que, apesar da soltura, a injustiça continuaria. Então ver o polícia chegar, batendo em todo mundo, não querendo saber quem é quem, você lá sem entender nada, você pega e vê tudo de novo. Vlaedson estava em liberdade provisória e passaram-se ainda alguns meses até que, em 27 de novembro, finalmente foi reconhecido como inocente pelo Ministério Público. Para muitos, a história termina aí. Mas e para Vlaedson e Laudinete? Depois do recado, a conversa que José e Ciro tiveram com Vlaedson e Laudinete, quase 3 anos depois dele ser inocentado. E quais consequências da prisão injusta podem ser sentidas em sua vida até hoje? Se não tivesse acontecido isso tudo comigo, será que eu tava como? Será que eu tinha um trabalho decente? Será que as pessoas não iam me julgar do jeito que julga agora? Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. O Até que se prove o contrário é parte da Rádio Guarda-Chuva, uma rede de podcasts feita exclusivamente por jornalistas e que tem muita coisa boa que vocês podem conferir. Nesse último episódio da série, a gente aproveita para falar sobre o podcast Finitude. A cada semana, nesse podcast, Juliana Dantas e Renan Suquevicius tratam de um aspecto diferente sobre o que é finito. Uma conversa necessária e sensível. A gente colocou nas notas de publicação desse episódio um link para você conhecer mais desse e de outros podcasts da Rádio Guarda-Chuva. A gente achou que esse caso do Vlaedson era muito importante, né, de ser tratado, porque é bem emblemático desse prejuízo financeiro, emocional, psicológico que as famílias passam, né, por essa experiência, que elas carregam depois e elas têm que dar o jeito delas para lidar com isso, né? Essa é a voz do Ciro Barros, que também conversou com Luzinete e Vlaedson nesse retorno à história. Ô, de casa. Eu lembro assim, ela já estava meio preparada para nos receber, estava cozinhando, nos ofereceu almoço. Tudo jóia. Esse aqui é o Ciro. Tudo bom? Trabalha comigo. Fique à vontade aí. Uma coisa que também me recorda é que ela estava abalada pela morte da mãe dela, né? A mãe dela havia falecido ali há pouco tempo. E mesmo assim ela enfim, fazia questão de falar, uma vontade de mostrar esse lado do depois, né? Do que acontece, os problemas que ela estava passando ali nesse momento, né? Porque eles me deram um pacote completo, né? De dívida, de prejuízo, de coisa, danos morais, né? Porque quantas vezes eu escutava alguém dizer, mas o juiz não tá dando a liberdade, alguma coisa ele fez. Agora é uma boa hora pra gente detalhar um pouco algumas coisas que a gente passou mais rapidamente em outros episódios.
Quando uma pessoa decide se mobilizar, como a Laudinete fez, isso significa uma série de coisas. Alguns custos são financeiros, outros emocionais. Na parte financeira, é só pensar que levantar uma campanha já tem os seus custos. Seja para fazer uma camiseta, conseguir uma caixa de som, o transporte, além dos custos com advogado e pequenas coisas aqui e ali que somadas dão um valor bem alto. Em uma família periférica, quando você prende alguém, você também está provavelmente retirando parte do sustento da casa. Porque isso também é uma violência que uma pessoa é presa injustamente, a família dela também se torna uma vítima, né? De um processo que é muito custoso financeiramente, de um processo que é muito custoso emocionalmente, psicologicamente. Vale lembrar que Laudinete é mãe solteira e uma mulher mais velha. O que vinha do bar que ela tinha não era o suficiente para arcar com todos esses custos. Então ela se virou, pedindo ajuda, vendendo bolos e criando esses eventos. Eu nunca parei para somar, mas só do advogado foi 8.500. Só ele. Cada visita era R$50, porque ia ou eu e minha filha, ou meu filho ou a minha filha. Então, cada visita era R$50 a passagem até Guarulhos, por CDP. Eu chuto uns 15 mil nesses 5 meses. Entre advogado, todos dando. Eu acredito uns 15 mil foi. E olha lá. Porque tinha as vans que eu alugava para levar minhas testemunhas. Cada vez que ia era R$300. Além de toda a questão financeira, o esforço físico vem acompanhado de um desgaste psicológico, causado não só pela angústia, mas também pelo trabalho mental que você tem que fazer constantemente. Imagina só, por exemplo, o dia de uma audiência de custódia não é decidido pela agenda da família, testemunhas e réus, e sim pela do fórum. Então, o Luzinete às vezes tinha que convencer testemunhas a faltarem um dia de trabalho para ir lá no fórum depor. E quanto mais o tempo passa, mais é difícil ir convencendo as pessoas de que vale a pena. A Luzinete não disse isso com todas as letras na entrevista, mas eu fiquei com a impressão de que, apesar de ter tido apoio de algumas pessoas, no fim, essa luta é muito solitária. Eu vivo até hoje devendo. Eu paguei sem dever e continuo devendo para as pessoas que me apoiou. Ainda sobre os danos financeiros, tem uma coisa que pouca gente sabe, mas mesmo quando uma pessoa é presa e depois é reconhecido que ela era inocente, o registro da passagem tende a ficar no nome dela. Isso dificulta e muito para arrumar um emprego. Porque em relação a trabalho, vai puxar o antecedente e vai ver que eles já me olham de outro jeito. Eu não me esforço de jeito nenhum de dizer vai fazer uma entrevista. Não, porque eu já tenho medo da hora do antecedente. Já prevendo que ele vai ser tratado com preconceito. O preconceito é tanto no mercado de trabalho com quem tem passagem, que Laudinete prefere até que o filho não procure empregos formais, para poupar ele do constrangimento e dos olhares. Os outros não querem saber se foi você ou não que fez. As pessoas acham que a justiça não erra isso. Acho que a justiça é perfeita. Fora que ter uma passagem também bate na questão do trauma. Porque se na periferia quem não tem passagem já costuma ser tratado mal em uma abordagem policial, imagina quem tem, independente do motivo. Ter passagem pode vir acarretado de outras coisas, né? Isso pode vir acompanhado de um tapa, de um soco, de um chute, de te colocar por um canto, já te tratar de uma forma diferente. Você não tem tempo de explicar o que aconteceu, por que você foi preso, qual foi o motivo da passagem, ou se você já foi inocentado. Mas ter o carimbo da passagem já é a premissa, já se entende quase que automaticamente pelo sistema de justiça que você fez algo errado e aí você vai ser abordado de acordo com que o policial ali que está te abordando acha que você deve ser tratado. E aconteceu que alguns dias antes da entrevista, Vlaedson passou por uma abordagem, digamos assim, por sorte estava sem os documentos. No momento, Luzinete se apresentou como a mãe de Vlaedson e depois de uma conversa eles foram liberados. Mas foram momentos de medo. Quando ele liberou a gente, foi outro ar, sabe? Porque é medo. É a sensação que vai acontecer. Que eles vão... Se ele puxasse o documento do INE, ele ia puxar, tem passagem, né? E aí? E por que você não se sente seguro em ficar na rua, cara? Medo de acontecer de novo, né? Em casa eu tô guardado. Para piorar, o processo de retirar o nome de alguém do sistema definitivamente é meio complicado, para não dizer praticamente impossível.
o José falou com o advogado do Vlaedson, o doutor José Roberto Tello, para ver como que funciona aí essa questão da retirada da passagem do nome. No caso do Laedson é o seguinte, a justiça, quando o cara é condenado, quando o réu é condenado, que não foi o caso dele, depois de 2 anos é feita uma reabilitação criminal, depois de 2 anos que ele cumpriu a pena, do término do cumprimento da pena, e o nome dele é retirado do sistema judicial. Agora, a questão inquérito policial, questão de passagem policial, isso aí nunca sai. Já tem um monte de acórdão nos tribunais superiores, então isso daí não tem como, porque para a justiça antecedente é condenação criminal. O nome dele, depois de um tempo, não consta mais no site da justiça comum. Não quer dizer nada, né? Porque quando ele for arrumar um trabalho, qualquer coisa, vão pedir atestado de antecedente. Isso é uma falha da justiça, da polícia, creio eu. Eu já tentei até fazer uma reabilitação nesse sentido também, para que não constasse nada, mas a justiça entende que não. Passagem policial, isso aí sempre vai ter. Luzinete é revoltada com o fato de que, depois de tudo que ela fez para provar a inocência do filho, ela ainda tem que travar uma nova luta para limpar o nome dele. Era eles, aí a responsabilidade deles. Era o dever deles fazer no automático, pra mim, na minha opinião. Uma situação da época em que Vlaedson ainda estava preso marca o quanto Laudinete ficou inconformada com a prisão injusta do filho. Uma das coisas que me chamou bastante atenção durante a entrevista que nós fizemos com a Laudinete, ela contou de que no dia em que o Vlaedson foi preso, que teve audiência de custódia, que ela ficou sabendo que ele de fato ia ficar em prisão preventiva, ela disse que pensou em formas de como chamar a atenção da justiça pro caso, né? Não conhecia esse lado da justiça. Olha, no dia que eu saí, quando a advogada de longe falou que ele ia ficar preso, eu saí para frente do fórum. Por várias vezes, eu pensei de me jogar ali na frente para atingir a justiça. Eu tentei me matar ali. Eu ia me matar, é que meu irmão estava comigo, meu pai era comigo. E eles perceberam, eu desci, fiquei lá na avenida e olhando, faltou pouquinho a vontade de me jogar ali. Sabe? Porque eu queria fazer aquilo na frente do fórum para ver o estrago que eles causam na vida de uma pessoa. E aí eu acho que tem um outro efeito que é o efeito social, né? Que é essa descrença não só das pessoas que sofrem diretamente, mas de quem está em volta do sistema judiciário, né? Leva os envolvidos, as vítimas, a nem quererem buscar reparação, por entender que a justiça não funciona, que a justiça não é para elas, que a justiça não vai olhar por alguém que não tem condição financeira. Todas essas noções vão se formando em pessoas que passam por isso. E essa descrença é pior ainda porque, no fim, os responsáveis pela prisão injusta quase nunca são punidos. Muito além da questão financeira, se o Estado assumisse sua responsabilidade e se a sociedade como um todo visse casos assim como um problema, talvez de alguma forma o sentimento de Laudinete sobre essa experiência poderia ter sido outro. Destrói por conta de você não entender porque você não vê quem fez coisa com você está pagando alguma coisa. Vai fazer com outro amanhã. Por quê? Porque não existe nada, lei que faça isso, que resolva isso aí. Então ele vai fazer com outro amanhã. Vai sempre estar fazendo. Por quê? A gente paga, mas eles não pagam nada. Então vai acontecer sempre. Vai acontecer. Enquanto o Estado não tem nenhum projeto de reparação definido, existem iniciativas que tentam dar um suporte para pessoas que sofrem com isso. Alô? Anitta. Oi, José. O José falou com a Anita Vaz, do projeto Margens Clínicas, para entender mais sobre esse trabalho. A gente no Margens, a gente é um coletivo, né? Então acho que é importante começar pelo fato de que a gente não é uma instituição, uma ONG, a gente não tem CNPJ, por exemplo. E a gente se reuniu em 2012 para começar a pensar, a gente é psicólogo, psicanalista, né? Então a gente começou a pensar a questão da reparação, justamente que você está trazendo em relação a pessoas que sofreram violência policial.
é um sofrimento que a gente entende que precisa ser sustentado coletivamente, né, socialmente, assim. E esse é o problema, ele não é. A gente trabalha essa dimensão do reconhecimento, né, desse sofrimento, que não pode ser naturalizado. Então, o trabalho é a gente poder, né, dar um lugar individual ou, enfim, valorizar a experiência única que cada pessoa tem, mas também com isso, né, entender o que do sofrimento dela diz de um projeto de extermínio que precisa ser combatido. Reconhecer a dor única de quem sofreu esse tipo de trauma, mas também não se esquecer que histórias assim dizem respeito a toda a nossa sociedade. Apesar de não confiar na justiça, Laudinete acha importante falar sobre tudo o que viveu e denunciar tudo o que esse erro custou para ela até hoje. Como que eu posso dizer? Eu quero esquecer e quero mostrar às pessoas que acontece isso. Porque as pessoas acham que não. Eu só queria arrumar um trabalho, né? E viver minha vida como nada disso tivesse acontecido, sabe? Não pensar mais nisso, não ver um dia que eu passei por isso tudo sem ter feito nada. Só queria que a justiça fizesse algo com as pessoas que fez mesmo e apagasse tudo isso que fez comigo. É difícil. É tão complicado pra me explicar, José. Porque, cara, é um dano danado, sabe? Eles tiraram toda a possibilidade de um jovem, entendeu? Eles tiraram, arrancaram da gente. Ele pagou, eu paguei. Ele pagou por ele o que ele não fez e eu paguei pra provar que ele não fez. Quem fez com ele? Quer dizer, então, que ele pagou por nada, só por estar ali aqui na rua. E quem fez isso tudo com a gente? Se você está ouvindo esse episódio no dia do lançamento, amanhã, dia 10 de dezembro de 2021, é a data que marca os 73 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vários dos artigos falam sobre justiça. Por exemplo, o artigo 7º, todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito à igual proteção da lei. E o artigo 11º, parágrafo 1. Toda pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que a sua culpabilidade fique legalmente comprovada no decurso de um processo público em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas. Em Até que se prove o contrário, ouvimos histórias que nos mostram que não só essa declaração está muito distante de ser realidade, como há todo um sistema que não apenas permite, mas que constrói injustiças. E o que há para ser feito? É um longo caminho, mas primeiro é preciso reconhecer essas histórias e fazer com que elas ganhem cada vez mais espaço. Que não pareça mais que tudo isso é normal e que essas vozes sejam ouvidas. A capacitação da justiça como polícia para prender e investigar, ela está falha. Ela está ganhando só para fazer a ronda e levar inocente para a cadeia, a maioria. A justiça prende, mas para soltar é complicado, então a gente estamos aí na luta. É proposital, é falta de interesse, é falta de vontade. E é a ferramenta que eles têm hoje para destruir as favelas, para destruir a população preta. Porque eles vão sempre colocar pessoas pretas como bandidos, como pessoas sujas, como a cultura preta como uma cultura demoníaca, porque é isso que eles fazem. Então, assim, eu entendo que tudo que é preto, tudo que é gente preta, eles vão sempre arrumar um jeito de colocar aquilo ali como um crime. O justo pra mim é que não aconteçam com mais pessoas, né? Que eles tiram esses caras da rua que é despreparado e colocam mais pessoas preparadas para lidar com o ser humano na rua, né? Porque quem fez sabia que estava fazendo errado com a gente. Não foi engano. Nós moramos na favela, entendeu? Pobre aqui, favelado, preto. Se o povo se unir, dá para fazer alguma coisa assim. Então, eu acredito que o povo unido é forte. Sozinho não.
Não existe justiça para nos apoiar como poder de ti, porque se teve para acreditar no que um policial falou, por que não teve uma justiça para acreditar na gente? Esse foi o último episódio de Até que se prove o contrário. A reportagem e as entrevistas foram de Ciro Barros e José Cícero, que também contaram essas histórias comigo, Ricardo Terto. Eu também fiz a edição, o roteiro e a trilha-tema desse podcast. A arte do episódio é de Alexandre de Maio. A supervisão foi de Natália Viana. O Até que se prove o contrário agradece a confiança de todas as pessoas que decidiram abrir suas histórias para nós. Obrigado a quem nos acompanhou até aqui. Compartilhe esse podcast para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Um abraço e nos vemos na próxima. Uma produção original da Agência Pública.